Olá, amigos internautas, muito boa tarde. Estamos agora ao vivo aqui pelo Pensar Piauí, no site, pelo Pensar Piauí na sua fanpage e recebendo aqui uma forcinha da fanpage do PT do Piauí também, transmitindo essa nossa entrevista de hoje. Vamos fazer uma entrevista hoje de um modo diferente do tradicional aqui no Pensar Piauí. Vamos fazê-la ao vivo. Tradicionalmente a gente grava as entrevistas, depois exibe, mas hoje nós vamos entrevistar uma figura incrível, que é uma artista, compositora, intérprete. Ela é paulistana e se radicou na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Já trabalhou com os grupos Junkbox, Transfônica Orquestra e Sagrado Coração da Terra. É a Malu Aires, a artista. Eu vou perguntar para ela se a gente pode classificar o rock que ela canta como rock progressivo. Mas antes, cumprimentar essa figura, conforme eu disse, essa figura incrível, Malu Aires. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui às páginas do Pensar Piauí. É um prazer recebê-la. Como vai? Tudo bom, Oscar? Tudo bom, pessoal todo desse estado maravilhoso. Tá muito feliz de estar um pouquinho no Piauí, mesmo que virtualmente aí com vocês. Você perguntou se o meu trabalho é rock progressivo. Não, é rock contemporâneo. O meu trabalho com os grupos Sagrado Coração da Terra e Transfônica Orquestra são voltados... Eu digo, o Sagrado Coração da Terra é um grupo de rock progressivo, né, dos mais importantes da América Latina, e o Transfônica Orquestra é um braço desse trabalho, que é do mesmo autor, Marcos Viana, mas que é mais voltado para as trilhas sonoras de novela. Começa com Pantanal, e eu participei com eles da produção do Clone. Eu tomei conhecimento do Marcos a partir de Pantanal, aquele som que ele produziu para a novela, fantástico. E depois acompanhando alguma coisa que ele fez aí ao longo dos tempos. Sim, sim, a gente chama de rock progressivo, e ele lida com o trabalho dele como um rock sinfônico, né? E eu sou, o meu rock, ele é alternativo, né? O meu trabalho como autora, né? Com o Marcos eu trabalho como intérprete, ele é o autor. O meu trabalho como autora é de um rock contemporâneo, eu gosto de tocar uma guitarra. Mas um trabalho que marcou muito a sua carreira foi a trilha sonora do Clone. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele momento. Sim, o Clone foi uma coisa muito importante e interessante, eu acho que até do ponto de vista da história dos artistas nacionais, porque nunca a Rede Globo permitiu que um artista que não tivesse nas gravadoras assumisse uma trilha sonora, e a abertura de uma trilha sonora da novela de maior audiência da TV, né? E horário nobre e tal. E eu fui a primeira intérprete que assumiu uma trilha sonora da novela O Clone, que não vinha de gravadoras, que vinha de um trabalho alternativo e independente. E também uma outra coisa interessante é que eu trabalhei a trilha sonora toda do Clone, da abertura às músicas temáticas. Então, foi um trabalho para mim bastante... É como você fazer um filme, né? Porque você faz toda a trilha sonora de um trabalho, um filme que dura 9 meses. Então, era uma novela temática, foi uma novela muito importante no sentido que a gente estava sofrendo um processo de perseguição étnica, racial, religiosa contra os muçulmanos árabes por causa do 11 de setembro. E a gente chega com um tema sobre a cultura e os modos e a vivência do povo árabe, tanto em Marrocos quanto no Brasil. E esse nosso país, né, que abriga tantas nacionalidades e tantas raças e tantas, né, e tantas línguas, né? Então
o trabalho ele chega no momento em que a gente trabalha a consciência do público brasileiro, e hoje nem tanto com a internet, mas naquela época eram 160 milhões de pessoas ligadas em alta audiência, 80 milhões de pessoas todos os dias te ouvindo, te assistindo. Sim. Então, né, então foi muito importante a gente trazer o tema da cultura árabe para a gente acabar com o preconceito que estava sendo gerado em torno de uma guerra, né? Eles queriam petróleo e essas guerras elas são geradas por ódio. É o que nós estamos vivendo no Brasil um pouco, né, Oscar? Primeiro eles jogam ódio, depois eles escolhem as riquezas. Uhum. Mas nós vamos falar sobre isso aí daqui a pouquinho. Eu ainda queria continuar aqui no viés artístico da Malu Aires. Agora, o que você está trabalhando? O que é o teu trabalho de momento? Oscar, eu sou uma artista para modificação do outro, do mundo, e do mundo para ser melhor para nós. E eu trabalho com música há muito tempo, eu comecei meu trabalho artístico com teatro, escrevendo e interpretando, e fui para música, fui compor, fui fazer shows, fui produzir espetáculos multimediáticos. O que eu queria era atingir consciências e corações. Chegou um momento no Brasil em que eu tive que utilizar de todo esse meu potencial artístico para conscientizar a partir da palavra. Então eu pego toda a minha preocupação com o momento atual e ponho em textos. E isso vai gerando uma rede de, hoje, eu acho que 35 mil pessoas no meu perfil. Consumindo textos, consumindo informação, consumindo consciência e outras formas de pensar aqueles mesmos temas, né? Então, eu acho que eu não deixo de fazer arte, né? Não tem melodia, mas tem ritmo. E foi essa produção de textos que despertou minha atenção e compartilhei já alguns textos seus aqui no Pensar Piauí, mas ainda sem entrar nesta pauta, que a gente vai entrar já já, eu queria saber do trabalho que você fez há alguns anos atrás sobre Roberto Carlos. De repente, um guitarrista da música alternativa e independente dá uma parada e vai cantar Roberto Carlos. Exato. Como é que foi isso? Aliás, antes de você me responder como é que foi isso, eu trouxe do YouTube um trecho de você cantando Roberto Carlos. Vamos ouvir só um pouquinho, minuto e pouco, aí depois você vai me dizer que guinada foi essa. Vamos lá, Manuel Eduardo? Solte aí o Roberto Carlos, na voz de Malu Aires. Como você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém para me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você. Que já modificou a minha vida. Razão da minha paz tão dividida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem
me faço melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Ok, Eduardo. Vamos voltar a conversar aqui com a intérprete de Roberto Carlos. Então, Malu, como foi esse projeto de cantar Roberto? Eu sou da geração Roberto Carlos. Eu nasci, quer dizer, eu nasci porque os meus pais foram embalados por esse romantismo. Então, tá vindo um eco aí, né, Oscar? Deve ser do vídeo ainda, que a gente... tá vindo, talvez seja do vídeo que a gente abriu. E a gente, naquele momento do Brasil, entre 60... Esse repertório, ele é específico de 1968 a 1972. É um momento muito triste no Brasil, é um momento onde as pessoas estão sendo perseguidas, onde as pessoas estão sendo mortas, onde a maior violência estatal aconteceu no Brasil. 64 não foi o momento de maior violência, 68 para frente foi o momento de maior violência. E naquele momento, eu acredito que até a indústria musical, que é uma indústria internacional, ela nunca foi nacional no Brasil, ela sempre foi regrada pela indústria internacional. Eles acharam que talvez trazer para a música popular brasileira o romance fosse acalmar os gritos da ditadura. E muita gente me questiona e fala, mas por que você escolhe um repertório desse e vai sair para cantar um repertório desse entre 2010 e 2012, que foi quando eu apresentei esse repertório aqui no Brasil e também lá em Portugal? É porque a gente precisava ter chegado com o amor antes, não depois, para esconder os gritos. A gente precisava chegar com amor antes, ou se aquele repertório foi tão potente para apaixonar os corações de milhões de brasileiros e cegá-los para todo o mal que estava acontecendo no Brasil, por que a gente não poderia utilizar o amor para amolecer esses corações antes que o mal chegasse? Então, esse trabalho foi político. Ele tinha tudo para ser romântico, mas ele foi um trabalho político. E o resultado que eu tive das pessoas que tiveram contato com esse trabalho foi de reacender o amor no coração das pessoas. E não é só um amor romântico, é o amor por tudo. Porque uma pessoa apaixonada, Oscar, ela olha para uma árvore, ela fala, que árvore linda! Ela olha para uma montanha e fala, nossa, que pôr do sol maravilhoso. Uma pessoa que não está apaixonada, ela não consegue amar nada. E foi a minha tentativa de apaixonar o Brasil, antes da gente se odiar tanto. Tá bem. Muito bom, muito bem. Bom, então eu queria já deixar agora essa parte da artista com melodia, e passar para outra parte da artista sem melodia. Mas com ritmo. No seu almoço de hoje, teve arroz, Malu Aires? Olha, eu não posso ver uma campanha de abaixo o arroz que me dá vontade de comer arroz. Arroz é arroz, gente, é o que a gente tem. O prato do brasileiro é arroz, feijão, né? Como que a gente vai tirar Como que a gente vai tirar o direito do povo brasileiro de comer arroz todo dia? Poxa vida, tirou, cara. Porque no preço que está, tirou. Ou a pessoa hoje compra o arroz ou compra o botijão de gás. A gente já tinha feito isso antes, né? As pessoas estão... A cesta básica aumentou tanto, a alimentação... E a inflação está aí. Estão mentindo para a gente que não existe mais inflação? Como assim? As coisas sobem 400% em um ano e não existe inflação? Né? E nosso povo precisa comer. Eles trabalham para comprar comida, não é para pagar a conta de luz nesse absurdo.
a conta de luz está cara, o arroz está muito caro, caiu uma carreta carregada de carnes, o povo foi saquear. É um momento delicado, Malu, não é? Triste, Oscar. Eu não queria ver isso de novo. Eu já vi isso. Eu estava te falando aqui, eu nasci em 73. Então, eu já passei por Figueiredo, eu já passei por Sarney, Itamar, Collor, FHC. E o FHC, para mim, sinceramente, foi o pior momento político do Brasil. Por quê? Porque a minha geração não tinha estudo, a minha geração não tinha direito a ir para a universidade. A minha geração, os pais ainda pagavam BNH, então eles tinham que escolher entre dar estudo para os filhos ou pagar a prestação da casa. Então foi uma geração que teve muito azar com a política, e com o neoliberalismo foi muito machucada. Então, a gente não queria ver isso de novo. Eu não queria ver um caminhão virando e as pessoas se matando por um pedaço de bife na unha, literalmente. Não queria ver isso. Eu não queria mais ver criança no sinal. Eu não queria. Eu acho que a gente sonhou com um país onde as crianças estudavam, onde as crianças podiam sonhar em ser médicas, mesmo vindo de uma comunidade carente. Era esse país que eu queria para mim. Então é muito triste isso. Para mim é muito triste. Eu acho que para mim, para você, para todos nós, a gente chora muito com esse retrocesso. Você falou agora do romantismo de Roberto Carlos. Você falou de levar amor ao coração das pessoas. E eu te pergunto sobre esse 2020, onde eclode a cada dia notícias de estupro de jovens mulheres, de crianças, não é nem jovens mulheres, é de crianças. Desse 2020, que a cada dia você tem um noticiário mais acirrado com cenas de racismo. Nós não estamos precisando de muito mais shows do Roberto, não, de muito mais amor no coração. A civilização deu errado, Malu Aires. Ai, não deu, não pode. A civilização não tem como dar errado. Ela nasceu para poder construir coisas melhores do que a gente está construindo. Isso, com certeza, nós somos capazes de coisa melhor. Oscar, nós somos. E são pequenas coisas. Pequenas coisas modificam as pessoas. Quando a gente respeita o outro, respeita, ouve, entende, compreende o universo do outro, a gente constrói mais, constrói muito mais. Construir edifícios, construir arranha-céus, construir tecnologias, construir o maior avião da América, isso é muito pouco. A gente precisa construir relações, a gente precisa construir cultura, história e dignidade. Então, a gente é capaz de construir essas coisas, Oscar. Agora, eu não me coloco no mesmo patamar de genocidas, eu não me coloco no mesmo patamar de pedófilos. Eles existem, mas eu não me coloco no patamar deles. Eles existem, mas não deveriam existir. Tem muita coisa errada, né? A gente fala muito do Brasil, a gente fala muito das questões de injustiça no Brasil, injustiça da justiça, não estou falando de injustiça social, mas injustiça mesmo de instituições. Mas olha o que está acontecendo na Inglaterra com a Assange. Então, o mundo está complicado. Quem manda no mundo é quem tem o dinheiro. E nós sabemos que são 200 pessoas que têm o dinheiro e fazem qualquer coisa. Isso precisa mudar. As nações acabaram, então? Hã? As nações, o Estado-nação acabou, porque você disse que quem manda no mundo são as pessoas que têm dinheiro. Então, não adianta ter a Angela Merkel, não adianta ter o Donald Trump. Aliás, esse adianta, né? Porque é o homem do dinheiro nos Estados Unidos. Mas, enfim, a nação, os Estados-nações, eles perderam muito no sentido de propor para a sociedade. Eles agora ficam a repetir aquilo que o capital quer que repita. Como é que a gente sai dessa enrascada? Aí é que tá, Oscar, a gente não pode pensar nisso. Eu sou da geração que ficava ouvindo lá Imagine e imaginando, como John Lennon, que o melhor era não ter isso, não ter aquilo outro, mas ir propor o quê no lugar? Então, a gente, por exemplo, a gente começou a criar uma América Latina fraterna, irmã,
e unificada, com fronteiras, com línguas diferentes. O espanhol que se fala em Cuba não é o mesmo que se fala na Venezuela, e não é o mesmo que se fala na Argentina, e não é o mesmo que se fala na Espanha. Mas todos falam a mesma língua da fraternidade, do amor ao próximo, do cuidado com as pessoas. Então, a gente fala assim, acabou as nações. Quando Lula fala, no 7 de setembro, vamos lutar pela soberania, a gente tem que lutar pela soberania. Por quê? Porque quando a gente acaba com as nações, a gente acaba com culturas milenares de 4.000 anos, como aconteceu na Síria. A gente fala, vamos acabar com as políticas internacionais, vamos fazer uma nação só, um mundo só, a gente vai ficar sob a égide de quem? De Trump? Dos únicos que colocaram 2 bombas atômicas numa mesma semana em mulheres e crianças? Então, eu acho que a gente precisa, sim, ter um equilíbrio. E é triste que algumas nações estejam sendo tão atacadas, as suas soberanias estão atacadas, as suas culturas estão destruídas, porque existe um grupo financeiro que está alojado em alguns países do mundo, o dinheiro fica na Suíça, as armas ficam nos Estados Unidos, e a hipocrisia fica na Europa inteira. Então, a gente tem que lutar mesmo pela nossa soberania, lutar mesmo pela nossa cultura, pela nossa história, pela vida dos seres humanos que vivem aqui dentro, e que todas as nações façam o mesmo, porque tem gente ruim lá fora. Há pouco você falava do que viu, do que presenciou no governo FHC, governo Fernando Henrique. Por exemplo, da dificuldade de acesso às escolas, a um curso superior e tal. E depois do governo FHC, vem os governos da era PT, vem Lula, vem Dilma. Acesso a universidades, construção de universidades, de institutos federais, outras ações em outras áreas que não da educação. E aí, eu queria te perguntar, em que momento que o PT perdeu o sentido, perdeu o governo, melhor dizendo? Por que o PT perdeu? O que é que ele estava fazendo as políticas que iam satisfazer a necessidade da população, do povo? Educação, saúde e tal. O que faltou para o PT permanecer no poder realizando, conforme ele vinha realizando? A gente tem, eu tenho um programa, 20 edições a gente já fez esse programa desde a pandemia, é o Gabinete da Verdade. E a gente tem trazido as pessoas para conversar nesse programa, até para entender as conjunturas. O que aconteceu foi golpe, né, Oscar? Isso a gente já sabe. E golpe no Brasil, e golpe em todas as nações que estavam adotando uma política social voltada para o bem-estar das pessoas, dos seres humanos, e não... Me perdoe te interromper. Foi golpe, não estou discutindo isso. Mas há tentativas de golpe na Venezuela, por exemplo. Sim. E sem sucesso lá. Por que Exatamente. Aqui o golpe... Então, o que o PT deixou de fazer para que o sucesso do golpe acontecesse? Eu não sei se foi o PT quem deixou de fazer. É essa a minha discussão. É isso que eu abro, muita discussão. O PT deixou de fazer o quê dentro do campo democrático, republicano e dentro do que a nossa Constituição permite que se faça? Muita gente, muitos militantes, às vezes, discutem comigo nas redes sociais, mas discutem, né, civilizadamente. Nas redes sociais, no sentido de dizer que o PT deveria ter feito isso, aquilo, outro, e eu discuto, eu falo, mas vocês queriam um ministro da Justiça persecutório como Moro? Mas vocês queriam um arrombador de Constituição como um Bolsonaro? O que vocês queriam? Vocês queriam uma pessoa violenta? Dilma não é violenta, Lula não é violento. Então, a gente tem trazido no Gabinete da Verdade juristas, muitos juristas, para entender aonde que está esse problema no Brasil, e talvez a gente deva consertar com urgência se a gente quiser democracia
democracia e direitos humanos de volta no país. A nossa Constituição é bela, porém nunca foi respeitada. Então, a gente não tem mecanismos na nossa Constituição que nos assegure a democracia plena. Quando eles derrubam uma presidenta sem crime de responsabilidade, e a Constituição é clara, você tem que ter um crime de responsabilidade, você permite que um próximo possa cometer qualquer crime de responsabilidade, porque não houve objeto. Mas por que tiraram Dilma? Porque nós não gostávamos de Dilma. Então não tiram Bolsonaro porque gostam do Bolsonaro? Não. Você tem uma Constituição que é muito clara, você só pode retirar um presidente quando ele comete um crime. E quando você passa por cima disso numa Constituição, você rasga a Constituição. E você permite que um genocida, que uma pessoa cometa um crime como o que foi cometido ontem, para milhões de brasileiros, com uma criança. Então, e aquilo é passível de impeachment? Não só. Quando ele diz, não usa máscara, quando ele sai infectado no meio da população, quando ele abastece uma fábrica de desinformação para a população brasileira, que coloque em risco a vida dos brasileiros, quando ele se omite e sabota estados que estão tentando conter a pandemia e a epidemia. Então, ele já cometeu diversos crimes de responsabilidade, só que a nossa justiça, ela só vai condenar presidentes que não cometeram crimes, não os que cometem. Então, a gente importou o mecanismo de impeachment dos Estados Unidos e eles nunca usaram. Mas Trump... Não, mas aquilo é só... Eles nunca impeachmentaram um presidente. Sabe por quê? Porque eles acham que é risco. É um risco para a nação você tirar um presidente. Então você pode até discutir, você pode até levar lá para plenárias discussões, mas ele nunca vai ser tirado. Nunca. E por que aqui no Brasil? Tira e põe. Então, eu acho que nós cometemos um erro. Nós, povo brasileiro, quando a gente não saiu em peso. Eu vejo cenas dos filmes, dos documentários do nosso golpe, tanto Democracia em Vertigem como O Processo, e eu vejo resistência, eu me vejo em algumas cenas, eu vejo meus companheiros, meus amigos de luta em algumas cenas, eu reconheço, mas eu gostaria que a gente tivesse milhões na rua, milhões. Esses milhões não deixaram de ir para a rua, porque os governos do PT ofereceram bens, serviços, mas não trabalharam, por exemplo, politicamente a cabeça do brasileiro. Acharam que... Uhum. Aí que tá, Oscar, você acha? Eu também discuto isso com os meus amigos militantes, mas é do partido político a obrigação de ensinar um povo inteiro a lidar com política, que aí, sei lá, me remete àquelas aulas de OSPB. Então, eu acho que é obrigação do povo brasileiro respeitar seu país, respeitar sua soberania, respeitar sua cultura, respeitar sua história e seu legado. Isso é minha obrigação. Eu falo em algumas lives, eu não sou petista. Eu não tenho carteirinha do PT. Então, é obrigação do brasileiro defender sua democracia, independente dele ser filiado ou não. Então, era obrigação do PT ensinar as pessoas a defenderem seu território? Ou é uma obrigação de quem nasce nesse solo tão surrupiado, tão maltratado, tantas vezes saqueado, abrir mais o olho da próxima vez? Porque tá faltando arroz. Tem que abrir o olho agora, porque o arroz já foi embora, não tem o que botar na mesa, pelo preço que está. Os supermercadistas estão dizendo que não veem uma possibilidade de regularizar nos próximos dias. Quer dizer, a saída aí para esse problema específico não está apontada aí. Fala-se em majoração de preço de outros produtos da cesta básica. Quer dizer, aqueles que combateram o PT dizendo que aqui
ia se transformar numa Venezuela com o PT, acabou que estão levando o país ao desabastecimento que ocorreu lá na Venezuela. Não, e a Venezuela, se você for ver lá as imagens da Venezuela e Maduro lá firme e forte, mostrando como que está a agricultura deles depois de alguns anos, porque eles também eram um país saqueado que não se deixava nem plantar lá para o povo comer. E está lá Maduro apresentando a safra, apresentando a comida que está indo para a mesa de todo o povo venezuelano. Então, Oscar, a gente fez tantas discussões idiotas aqui no Brasil, tentando comparar o Brasil com países que lutam pela sua soberania com tanto sangue, e achando que um carnaval, uma cerveja, um churrasco, a gente ia esquecer de tudo, ia estar tudo bem. Política não é nossa... a gente não precisa se preocupar com política. Política como assim? Política é tudo. Política é o ar que você respira, é o hospital que você precisa, é o arroz que você come, é a luz que você acende. Política é tudo. É a gasolina que você põe no seu carro. Já que você disse que no seu programa tem levado muitos juristas, me fala das tuas conclusões, da tua visão sobre esse instrumento chamado Lava Jato. Desde o começo a gente sabia que aquilo não estava certo, Oscar. Desde o começo. Eu tenho um livrinho de Constituição aqui. Tá por aqui. Tá por aqui. Tem um livrinho de Constituição aqui. Certo. Eu acho que todo mundo devia ter, tá? Quer ter Bíblia em casa? Eu tenho também umas 2 ou 3, mas tenho um livrinho de Constituição também. Ali a gente sabia que estava sendo tudo rasgado. Não tem condição, não tinha condição da gente levar a Lava Jato a sério com delações, porque a gente sabe o que é uma delação. É fofocar. Tem prova? É fofocar. Então, mas, por exemplo, me permita, a lei de delação foi assinada pela Dilma. Exato, mas ali naquela lei não diz que você tem que provar o que você diz? Você só pode fazer acordo com o delator se ele provar o que ele está dizendo? Então, assim, não é assim, né? Eu conversei com o Zé Cardoso, não uma oportunidade, algumas vezes. Porque, poxa, né, assim, tantas vezes que eu ouvi ele falando, mas eu tive a grande sorte na vida de poder falar pessoalmente com essas pessoas que viveram, que sentiram aquilo tudo, que estavam participando daquilo tudo, no olho, Oscar, no olho, e perguntar o que estava acontecendo. Então, não é porque, por exemplo, o governo do PT, quando cria os portais de transparência, o que toda a sociedade brasileira precisa é saber onde que está indo cada centavo, né? E foi dali daquele portal de transparência que um infeliz disse que Dilma estava roubando o Brasil. Por quê? Porque ela pegou o dinheiro do banco e entregou para as famílias do Bolsa Família e tal, um final de semana antes do dinheiro cair na segunda-feira. Então, tudo que nós estamos criando, enquanto sociedade civilizada, eles usam para nos criminalizar. Nós criamos muitas leis naquele período que foram aplaudidas por mim, inclusive, como cidadã. Não, tem que criar isso mesmo. Não, a gente tem que proteger quem tá delatando, porque essas pessoas são perigosas, essas pessoas mandam matar. Então, a gente tinha esses mecanismos. Acontece que a gente tem que ter consciência de que a justiça, ela é patrimonialista, ela não é humanista. A justiça brasileira, ela defende o direito, ela defende um celular, mas ela não defende uma vida. Ela defende um terreno, mas ela não defende o direito à alimentação. Então, a gente sabe que a nossa justiça é punitivista. Ela não quer que a gente pegue aquelas pessoas que, independente de como chegaram ao crime, saiam dele. Ela quer castigar aquelas pessoas dentro de um lugar que esteja sujo, que a comida tenha bicho. E aí a gente pergunta, mas como a gente chegou nisso? Se todas as nossas instituições a gente deixou que fossem instituições da maldade, como a gente chegou nisso?
Então, a gente tem que rever muita coisa que foi feita, que a gente achou que fosse sobreviver apesar de tudo, sabe, Oscar? E apesar de tudo, nós criamos monstros. E monstros, instituições monstras, uma burguesia monstra. Então, eu quando ouço Lula falar, como no 7 de setembro, eu fico esperançosa, porque a gente tem que falar com o humano, é com o povo, é com o mais humilde, porque para mudar as estruturas monstras desse país, só os que apanham sabem como mudar. Então, discurso do Lula, dia 7 de setembro. Qual a visão da Malu Aires sobre aquele pronunciamento do ex-presidente Lula? Importantíssimo. O Brasil não tem presidente? Importantíssimo. Chegar no momento da independência do Brasil, onde a gente está comemorando a independência do Brasil com consciência de que não somos independentes. Eu falei nas minhas redes que Lula, ele fez no dia 7 de setembro de 2020 o que nem Dom Pedro ousou. Né? Temos que correr atrás da nossa independência. Nós não temos independência. Estamos dependendo de bancos estrangeiros, estamos dependendo de uma mídia que é estrangeira, de uma cultura, de uma destruição cultural nossa que quer implementar a verdade estrangeira na gente. Então, a gente não é independente desde sempre. Né? Como a escravidão foi uma farsa, a independência também foi uma farsa. Exatamente. Nossa história é muito bonita, no livrinho de 5ª série. Vem para a vida. Naquele pronunciamento, eu vi Lula, se não me falha a memória, em 3 momentos, deixar claro para a sociedade brasileira que ele é candidato. Eu fiquei com a sensação que Lula tem a certeza de que vai se livrar nos próximos dias, nos próximos meses, dos processos que o impedem agora de ser candidato. E por isso ele já, por conta dessa certeza, ele já anuncia para a sociedade brasileira. Teve o último momento que ele fez referência a isso, ele disse, estou aqui, né, para a população brasileira. Você ficou com esse mesmo sentimento? Você acredita na candidatura do Lula em 2022? Você acha que até lá a Lava Jato e essa burguesia, essa elite brasileira, elas ainda vão segurar a candidatura do Lula como seguraram em 2018? Quando o Obama olhou para o Lula e falou, esse é o cara, eu falei, cuidado. Cuidado, Lula, eu pensei, cuidado. Eu acho não veja isso como um elogio, né? Não, nunca vi. Eu acho que o Lula, ele é uma cabeça prêmio dessa elite global, né? O Lula, ele foi uma pessoa importantíssima para a unificação da América Latina, que agora, sob esse golpe todo, com Lula, vai para cima. E então, eu acho que o Lula, ele continua sendo um inimigo da paz, um inimigo da guerra, né? Ele é um homem da paz, ele é um inimigo da guerra. E o que eu senti do pronunciamento, e não tenho medo nenhum de falar, é que Lula diz, eu estou aqui dentro de cada um dos Lulas que existem em vocês. E ele nunca vai abandonar a gente. Mas eu acredito que o Brasil precisa de Lula. Talvez o Lula ache que não, que basta ele ser Lula dentro de nós. Não. O Brasil precisa de Lula porque ele precisa consertar essa injustiça toda, não só contra o Lula, mas contra a democracia brasileira e contra o projeto de país que o povo brasileiro quer e merece. E eu acredito que o Lula, talvez, claro, ele vê, existe uma Lava Jato que está sendo desmontada, mas agora está sendo colocada nas mãos indevidas do Bolsonaro. A Globo já deveria ter pensado nisso, né? Então, a Lava Jato é um instrumento de guerra, um instrumento político, é um instrumento de derrubar qualquer um. Eles podem chegar aqui, eles podem te pegar com Lava Jato, Oscar. Eles podem me pegar com Lava Jato, eles podem pegar qualquer um que esteja no caminho deles. E Lula era uma pessoa que estava no caminho. Eles tentaram pegar Dilma também, tentaram pegar todos os petistas que estavam no Senado.
todos os petistas que estavam se candidatando para prefeito em 2016, ou para recandidatando para governador em 2018, a gente sabe que a Lava Jato ela é um instrumento de destruição de democracias. Ela é um instrumento de destruição moral, humana, das pessoas que são envolvidas nessas delações que eles combinam. Então, uma arma dessa na mão de um Bolsonaro, eu acho que não vai muito longe, não, porque até quem criou a Lava Jato vai começar a ficar com medo do monstro que criou. Foi assim com o Bolsonaro. Criaram o Bolsonaro e ficaram com medo do Bolsonaro que criaram. Agora que criaram Lava Jato, estão vendo que a Lava Jato caiu na mão do monstro que criaram, vou começar a ficar com medo da Lava Jato e começar a questionar, né, mas não dá para sair prendendo as pessoas sem prova, né? Então, tudo no seu tempo. O Lula está trabalhando, o Zanin está trabalhando, olha o que aconteceu com o Zanin essa semana. Quer dizer, o Lula não tem direito nem a ter advogado. Como não vai ter direito a ter advogado? Vamos perseguir o advogado do Lula. Então, E a OAB, em consequência, né? Em consequência, porque se a OAB... Exato, se a OAB fala, olha, esse juiz aí está impedindo o direito do advogado de trabalhar, ou o direito o direito ao ofício. O ofício dos advogados, que é o que a OAB, né, tem, a função da OAB é garantir que os advogados tenham tranquilidade, liberdade para trabalhar, para trabalhar no Brasil. É para isso que existe uma OAB, não é para dizer somos a favor do golpe. Fizeram várias vezes essa bobagem e depois viram reféns de golpistas. Em 64 foi a bomba. E esse ano são essas prisões arbitrárias de presidentes da entidade. Então, toda vez que a OAB, toda vez que você apoiar um golpe, você vai sofrer a consequência. Então, que fique registrado para a história da OAB que ela cumpra o seu papel e pare de se meter onde não deve, com golpista, principalmente, né? Então, a gente tem esse problema aí com a Lava Jato ter caído na mão do Bolsonaro. Acredito muito que o Lula ele não pode se dizer um candidato em 2022 com essa situação jurídica tão lastimável no Brasil, né? Ele não pode ser irresponsável aos nossos corações, entendo ele, mas eu não vejo a hora da gente conseguir derrubar essa farsa, conseguir derrubar essa máquina de moer gente, que é a Lava Jato, essa máquina de moer gente que luta por gente, que é a Lava Jato, e a gente conseguir ter paz nas eleições, Oscar, porque toda a violência que o Brasil hoje sofre é consequência de eleições violentas, de eleições que não respeitam o direito das pessoas de escolherem seus candidatos, que não respeitam o direito do povo brasileiro se colocar como candidato um dia, que não respeitam a soberania dos povos. Então, a gente já vê essa violência em 2014 com a eleição com a Aécio. O Aécio trouxe a violência para a eleição. E aí depois eles alugam essa mesma violência para o Bolsonaro, que aí já vem com bigodinho de Hitler e tudo. Mas esse nazifascismo eleitoral já começa com o PSDB de Aécio. Deixa eu voltar aqui para o discurso do Lula. Ele, na fala dele, ele disse que teria que ser feito um acordo para um novo Brasil, mas esse acordo tinha que passar pelo povo. E que ele não participaria de nenhuma conversa onde o povo não fosse o ator principal daquilo ali. Há hoje no Brasil um movimento que quer tirar o Bolsonaro, mas não quer dar vez ao PT. E então querem se entender ali. Rodrigo Maia, Fernando Henrique, Huck, Luciano, eu acho que talvez até o Ciro Gomes, que foi refletido ali atrás por alguns manifestos que andaram rolando, alguns petistas assinaram e Lula se negou a assinar.
Para chegar ao poder em 2002, ele escreveu, num determinado momento de 2002, a Carta ao Povo Brasileiro, que na realidade era a Carta ao Mercado. Né? Vou honrar todos os contratos. Aquela era uma mensagem que ele mandava para o mercado. Ó, podem votar em mim sossegado que eu vou honrar os contratos. Eu acho que ele mandou um outro recado agora para uma parte da esquerda e para o outro espectro também, que acha que pode envolvê-lo num acordão, e ele foi muito claro. O povo tem que estar no acordo, senão não conta com Lula. Você teve esse sentimento também, Malu? Sim, a gente fala muito da Carta aos Brasileiros, muita gente fala com muito preconceito da Carta aos Brasileiros. Eu acredito que a Carta aos Brasileiros tenha... Porque o Lula sempre fala, o mercado não vota. O mercado não vota, o Itaú não vota, a Globo não vota, né? A CNPJ não vota. Mas naquele momento foi importante dizer assim, deixa eu concorrer, deixa o povo tentar, deixa o povo tentar. Não vem com fake news é coisa velha, viu? Coisa velha não é de hoje não, né? Eu lembro da... Criar agora, né? Não foi criado, agora inventaram o nome em inglês para isso, mas a gente lembra de 89, a fake news do Abílio Diniz, que foi o PT quem sequestrou o nome. Uma coisa que me marcou muito foi, eu não me lembro, acho que foi na eleição de 86, que houve morte num canavial em São Paulo, e como houve a morte, o José Genuíno, que era deputado, o PT tinha 2, 3 deputados, correu para o local para dar um apoio para os trabalhadores, e de repente sai o noticiário da imprensa, né, sem o povo chamar de fake news, mas saiu o noticiário na imprensa culpabilizando o Genuíno e mais um outro parlamentar do PT que foram até o local. Então, quer dizer, esse ato de mentir, que agora chamam de fake news, realmente é muito antigo. Em termos de disputa política mais recente, do período de existência do PT para cá, é a coisa que me marcou muito. É evidente, na história, lá para trás, Juscelino, Getúlio, também devem ter sido vítimas de muitas fake news, como chamam hoje. Sim, é o papel da imprensa, né, da mídia, né? Eu acho que desde que foi inventada, desde que o primeiro jornalzinho começou a circular, ele tinha uma intenção de enganar as pessoas do que estava acontecendo. O povo brasileiro, aí que eu digo, nós erramos como povo brasileiro, que a gente acredita na boca do mercado. É o mercado que é dono da Globo, é o mercado que é dono da Folha de São Paulo, é o mercado que é dono da Isto É, da Veja. Nós acreditamos na boca do mercado. A gente não acreditou no que o olho via, Oscar. Não acreditou no que o olho via, que era você estar no sinal e não ver criança, que era você estar numa fila de mercado e estar vendo aquele bando de gente preta comprando comida. Você não via. Você não via. Você via gente preta pedindo comida para você na porta do mercado, mas não comprando, pagando, conseguindo levar Danone para casa, conseguindo escolher bacalhau na Páscoa. Você não via. Não via. Então, assim, o que a gente estava enxergando de mudanças, enxergando os negros dentro dos hospitais como médicos e não como faxineiros, a gente vendo aquilo tudo mudar na nossa cara, aos nossos olhos. A gente chegava no aeroporto em Salvador e o negócio estava assim de primeiro mundo, né? A gente não acreditou no que os olhos viam e foi acreditar no que a boca do mercado dizia. Não é nada, o povo não está aguentando a crise, o povo não está aguentando a crise. Maior índice de emprego no Brasil, menor índice de desemprego, melhor índice de poder de compra, maior número de universitários tendo acesso a estudo lá no exterior. Então, a gente estava aqui construindo um acelerador de partículas no Brasil, coisa que o nosso olho estava vendo ser construído. A gente viu o primeiro chute de um tetraplégico, Oscar. Aquilo não era milagre, aquilo era trabalho. Os nossos olhos estavam vendo tudo que o Brasil estava produzindo, tudo que o Brasil estava produzindo daqui, do coração.
E aí a gente abre uma Folha de São Paulo e acredita no que o mercado mandou publicar, que Dilma é burra, de que Dilma não sabe, deveria estar pilotando um fogão. E aí quando você fala por que meninas hoje de 6 anos estão sendo estupradas, porque ali se disse, mulher não serve para governar um país, mulher não serve nem para falar sobre economia, mulher não serve nem para dar pitaco, mulher não existe. Resumindo, mulher não existe. Ela é um pedaço de coisa para a gente usar. Então, claro que a gente tem que se envolver muito com política, é claro que a gente tem que brigar muito pelo que a gente vê como que os nossos olhos merecem enxergar, tem que brigar pelo que os nossos olhos merecem enxergar. E entender que tudo é política, e para que tudo seja possível politicamente, precisa passar pelo partidário. Precisa ter um partido que assuma aquilo. Né? Eu sei que já estou juntando os temas todos, mas a gente ter consciência também de que um partido político, Oscar, ele é o que nós queremos que ele seja. E o PSDB vai ser o que a gente quer que ele seja? Mas nunca. O PMDB vai ser o que a gente quer que ele seja? Um partido que há tantos e tantos anos que existe no Brasil não sabe lutar pela própria soberania do povo brasileiro? Não vai ser. O PT vai ser um partido que a gente quer que seja? Uai, depende da gente. Já mostrou que faz. Já mostrou que o possível é possível. A gente lembra daquela época que diziam pra gente assim, nunca essa dívida externa vai ser paga? Você lembra disso? Sim. Malu, eu estou aqui com um roteiro de perguntas e a cabeça também girando aqui para formular mais. Eu achei que a gente tinha começado a entrevista agora. Eu vi aqui no reloginho, mas já vamos aí com alguns minutos, bons minutos de conversa. Mas me permita ainda te fazer 2 perguntas para eu poder liberar você. Quem mandou matar Marielle Franco? Todo mundo sabe. Não preciso dizer. Todo mundo sabe, né? Até a Globo sabe. E quem mandou matar PC Farias? O que eu acho, Oscar, é que é impossível a gente viver num país onde a gente sabe quem matou Marielle Franco e a gente não consegue fazer justiça para a família da Marielle. Sim. E a gente não consegue fazer justiça para as mães pretas. A gente não consegue fazer justiça para as pessoas que não têm dinheiro no Brasil para fazer justiça. Então, eu estava conversando com alguns juristas e dizendo assim, existe democracia onde não existe justiça? Existe democracia onde a justiça é tão cara? Só quem pode paga? Então, é muito triste, assim, a gente tratar como excelentíssimo senhor da alta corte, alguém que não tem utilidade pública, social e humana para nós, né? Marielle Franco é um caso, assim, violentamente absurdo, porque nós temos porteiro, nós temos testemunha, nós temos um livro de registro, nós temos o vizinho do lado, nós temos armas com eles, nós temos pessoas envolvidas com tráfico de arma, com churrasco na casa do cara. Tá tudo interligado. Se não mandou matar, sabia de tudo. E faz parte de um esquema que manda matar por 100 ou 200 mil por cabeça. E isso não pode ser chamado de presidente nunca. Nunca. Muito bem. Malu, você está radicada em Belo Horizonte, morando aí em Minas, que é governada pelo Partido Novo. Eu me lembro bem do prefeito de Belo Horizonte, que já foi presidente do Atlético Mineiro, mas o nome dele me falhou na memória agora. Como é o nome do Calil. O prefeito de BH é o Calil, assim, eles confundem política com futebol muito facilmente. Isso. E aí eu queria ver com você como foi que... Pandemia, esse é meu tema aqui. Coronavírus. Como é que você viu a atuação do Zema e do Calil no combate
a essa pandemia que acometeu todo mundo e, evidentemente, os mineiros e o pessoal de Belo Horizonte. Para a gente encerrar nossa... Sim, nós somos todos irmãos de uma mesma pátria. Todo mundo viu o desastre de Mariana e Brumadinho em Minas. Eu acho que todo mundo sofreu junto com aquilo, né, com aquele descaso. A gente sabe que aquilo não foi acidente. A gente sabe que vidas humanas não importam, vidas brasileiras não importam para o grande mercado. A gente sabe que a Vale, ela ganhou muito mais com os desastres. Ela ganhou muito mais. Os acionistas ficaram mais ricos com o desastre. Eu digo que Zema foi o terceiro desastre seguido em Minas Gerais. Sim, que está matando mineiros, continua matando. Enquanto a Vale matou 400, na última, né, na primeira ainda, e esconderam bem o nome da Vale, inclusive, no primeiro acidente, matou uma cidade inteira. A cidade morreu, uma cidade centenária morreu. Uma comunidade centenária morreu. Assim. Vem Zema para acabar com o restante. Assim. Então, nós sabemos que o Partido Novo e essa velha política de Bolsonaro estão muito unidos, desde as fake news Aliás, aqui em Minas também, esse Zema, ele é um bolsonarista. Ele coligou com o Bolsonaro para vencer as eleições, e foi uma coisa muito esquisita que aconteceu em Minas Gerais, porque o cara ele estava na lanterna num dia, e no dia seguinte ele estava apontado como um dos favoritos para o segundo turno. Isso um mês depois que ele vende todos os postos de gasolina dele para a Total da França. Está muito mal contado. A gente precisa entender quem lá fora pagou essa eleição aqui no Brasil. Esse dinheiro não veio só do velho da van. Tá? Da mesma forma que em 64 o Cruel ganhou 5 milhões de dólares para fazer o que fez com o povo brasileiro, matar, estuprar, esquartejar, jogar de cima de helicóptero, gente brasileira, que o exército jamais deveria fazer isso com gente do seu povo, paga pelo povo brasileiro para proteger a vida do povo brasileiro. Aqui, no golpe de 2016 e no golpe de 2018 que elegeu o Bolsonaro, a gente vê o dedo dos militares corruptos o tempo todo. Desde do dedo do militar corrupto que tuitou para botar para botar o Supremo na parede, até esses militares que ficam zanzando por comunidades armados, obrigando as pessoas a votarem em quem elas não podem votar, porque elas estão votando pela própria morte. Então, a gente sabe que as eleições de 2018 não foram limpas. O TSE sabe disso. Cada TREzinho sabe disso. A gente sabe que houve dinheiro de caixa 2, 3, 4, 5, 6, houve dólar, euro, tudo que você pode imaginar aqui. E a gente sabe que a eleição aqui do Zema também tem muito dinheiro de gente que quer minério de Minas. Minas é tão rico, cara. Agora, vai nessas cidades que tiram toneladas de ouro para você ver como que vive a população. Então, a gente tem que lutar pela nossa independência, Oscar. Como é o lema de Minas? Liberta e será liberta, né? Também, né? Pois é isso, minha querida Malu. Agradeço muito sua participação aqui no Pensar Piauí. Eu já tinha essa vontade de conversar com você há algum tempo. Já até mandado um recadinho pelo Face, não deu certo. Aí eu achei o seu WhatsApp e a nossa conversa fluiu a partir daí. Eu queria, noutros momentos aí para o futuro, contar de novo com sua participação. Muito obrigado. Obrigado. Por você ter partilhado do seu conhecimento e da sua arte de falar e de escrever sem melodia, mas com ritmo, como você disse. Obrigada, Oscar. Obrigada a vocês, eu estou com vocês, a gente é um só, tá? É um país só. Estou aqui em Minas, também estou no Piauí aí com vocês, estou em todo o Nordeste com vocês. E eu não sei nada, não. Eu aprendo com o outro.
e eu acho que a gente vai precisar de muito diálogo e de muito aprendizado para a gente reaprender a ser gente, e gente brasileira, que é a coisa mais bonita de ser. Obrigada, Oscar. E eu termino agradecendo aqui a audiência do Pensar Piauí, no site, na fanpage, o pessoal que acompanhou também aí pelas páginas da Malu, o pessoal que acompanhou pela fanpage do PT do Piauí. Muito obrigado a todos, até a próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço, Malu. Um abraço, Oscar, abraço.